Veja só, você acha que o deputado federal Eduardo Bolsonaro pode ser preso ou pode ter um mandado de prisão expedido contra si, agora que o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito policial para apurar a conduta do deputado federal lá nos Estados Unidos da América? A gente falou sobre isso aqui, nós falamos sobre a saída do deputado federal até os Estados Unidos da América e o avanço da possibilidade das sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós já havíamos falado a respeito disso e alertado. Essas condutas do deputado federal poderão ser compreendidas pelos órgãos de persecução, Ministério Público, órgão policial, o próprio Poder Judiciário, como um tipo de infração penal, porque a conduta do deputado federal, ao conclamar, ao pedir essas sanções contra autoridades brasileiras, poderia sim ser enquadradas no Código Penal. E agora isso aconteceu. A Procuradoria-Geral representou perante o Supremo Tribunal Federal pela instauração do procedimento. O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, instaurou o inquérito para a apuração da conduta e agora nos surge a pergunta: será que o deputado federal Eduardo Bolsonaro pode ter um mandado de prisão expedido contra si? Bom, a gente precisa olhar o Código de Processo Penal, o Código Penal, para ver quais são as infrações penais que ali são imputadas e a Constituição Federal. Até porque nós sabemos a prisão de qualquer pessoa fora de uma condenação ou fora da hipótese de uma condenação com trânsito em julgado, portanto, uma prisão para cumprimento de pena é uma medida excepcionalíssima, né? O Brasil, inclusive, atualmente, sequer adota aquele regime em que se pode iniciar a execução da pena após a condenação em segundo grau. A execução da pena se inicia com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Portanto, uma vez que o deputado federal esteja sendo investigado, seria possível uma prisão preventiva, que é uma medida excepcionalíssima. A Constituição Federal assegura isso de uma forma muito tranquila. Ninguém vai ser privado da sua liberdade, ninguém vai ser tolhido de sua liberdade sem que haja o devido processo legal. Acontece que o Código de Processo Penal nos confere a possibilidade de uma prisão processual. Cadê o Código de Processo Penal? Está aqui. Então, o Código de Processo Penal confere a possibilidade de uma prisão processual, uma prisão preventiva, uma prisão que é antes da conclusão do processo, uma prisão que pretende assegurar o processo, guarnecer o processo, proteger a investigação, proteger a colheita de provas ou colheita de elementos informativos, proteger que ao final o processo possua um resultado que possa ser alcançado. Que resultado é esse? Imagine que o deputado federal venha a ser condenado. Bom, ao final do processo, espera-se que ele esteja em condições de cumprir a pena que seja estabelecida pelo Poder Judiciário. Portanto, o artigo 312 do Código Penal, e eu trago para você para tentar simplificar para você, ele nos traz essa possibilidade. A prisão preventiva pode ser decretada. Quando? Por garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar, e essa é a parte que eu quero que você preste atenção, assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Porque é esse o trecho que você precisa prestar atenção. Porque aqui nessa notícia que a gente vê no Poder 360, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, depois que ele recebeu a notícia de que o Supremo Tribunal Federal teria autorizado a instauração do inquérito policial, já passou a se manifestar através das redes sociais, né? Então, as redes sociais, de uma forma muito tranquila, funcionam como um mecanismo de comunicação muito eficaz e efetivo, né? Alcançando milhões de pessoas em alguns poucos instantes. Então, o deputado federal participou de uma audiência, isso aqui a gente vê no canal aqui do YouTube do deputado federal, eu assisti o trechinho, participou de uma audiência com uma entrevista, né, com o pessoal da revista Oeste, Faroeste, não, Revista Oeste, ali é quando ele fala a respeito dessa instauração dos procedimentos e tal, e aí, claro, ataca o Supremo Tribunal Federal. E aí, nessa notícia aqui que saiu no Poder 360, traz aqui algumas publicações que foram feitas lá no Twitter por parte do deputado federal, falando que o Brasil vive um regime de exceção, que o Brasil está sob um regime ditatorial, que o ministro do Supremo Tribunal Federal é um ditador, enfim. Pois todas essas condutas podem ser, veja só, eu estou falando aqui o que está na legislação, né? Não é porque eu penso que seja assim, que eu gostaria ou que eu não gostaria, é o que está no texto legal. É o que eu tento sempre dizer para você, ó, não se trata de esquerda ou de direita, se trata de legislação, né? Então, a legislação
configura, né, confere uma hipótese de incidência que estes fatos praticados pelo deputado podem se amoldar aqueles mesmos fatos que foram atribuídos pela Procuradoria-Geral da República para pedir a instauração do inquérito. Ou seja, estes fatos são os mesmos fatos que ensejaram a instauração do inquérito. Portanto, sob essa perspectiva, é possível que o órgão de persecução penal brasileiro entenda que há uma reiteração delitiva, né? Então, uma vez que se instaura o procedimento para se investigar a prática delitiva continua. Ela continua. E isso é um dos fundamentos que poderiam ensejar uma restrição de liberdade cautelar, porque é assim que a legislação estipula. Além disso, então, além desses problemas processuais, a legislação exige que, haja ali uma demonstração de que a infração penal, que é objeto da investigação, tem uma pena significativa. Porque, claro, se a infração penal tem uma pena de 1 ano, de 2 anos, não faz sentido restringir a liberdade cautelar de uma pessoa, sabendo que ao final do processo ela nem vai ficar presa. Então, a legislação não exige somente que haja essa demonstração de uma necessidade processual, mas a legislação vai exigir também que seja demonstrado que a infração penal, que é objeto da investigação, tenha uma pena significativa. Portanto, a prisão ela não pode ser vazia. A prisão ela não pode ser aplicada em uma situação em que, mesmo que o indivíduo seja condenado, ou seja, porque a prisão preventiva não pressupõe a condenação, mas ela exige que, mesmo que o cara seja condenado, lá no final ele ficaria preso, porque não faz sentido decretar uma prisão preventiva de uma pessoa que, mesmo que fosse condenada, não seria presa. Então, os crimes que foram atribuídos pela Procuradoria-Geral da República, a gente já abordou isso aqui no canal, 2 infrações penais a gente vai trazer. O 344, do Código Penal, que é o coação no curso do processo, que foi apontado pela Procuradoria-Geral da República, dizendo, olha, essa conduta do deputado federal ficar indo lá nos Estados Unidos e pedindo que o governo norte-americano aplique sanções a autoridades brasileiras, é evidentemente uma coação. Portanto, ô seu ministro, vamos instaurar um inquérito aí. Foi isso que basicamente a Procuradoria-Geral disse. E a segunda coisa que a Procuradoria-Geral disse, olha, essa conduta do deputado federal está embaraçando a apuração da organização criminosa que teria tentado golpe de Estado do Brasil em 2022 e no início de 2023. Portanto, se amoldaria também aqui ao artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa. Aqui você tem uma pena significativa, né? 3 a 8 anos. Você vê, é uma pena muito maior que a coação do curso do processo, que é de 1 a 4. Aqui você tem uma pena de 3 a 8, que o requisito objetivo já é satisfeito com essa infração penal. Então, uma vez que você tenha esse requisito objetivo do artigo 2º do parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, com a existência de condutas que podem evidenciar uma reiteração delitiva, você tem um terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento? Risco de fuga. Bom, se a pessoa que é investigada sequer está no Brasil, o risco de fuga já é presumido, né? Porque, claro, essa pessoa só pode dar início ao cumprimento de uma pena caso ela venha a ser condenada se ela entrar no Brasil. Se essa pessoa não voltar no Brasil, não há possibilidade dela iniciar o cumprimento de pena no exterior. Então, este é o cenário. O que a legislação nos mostra? O que a legislação nos mostra? Bom, com base na legislação, no sistema constitucional que nós temos hoje no nosso país, é perfeitamente possível, sim, que a Procuradoria-Geral ou o órgão policial possa requerer a prisão do deputado federal como pessoa investigada em razão desses elementos que eu apresentei para você. Mas você pode pensar diferente de mim. E se você pensa diferente, eu gostaria que você comentasse e explicasse o porquê você pensa diferente. Mas não quero que você diga assim, eu não concordo porque essa lei está errada. Aí não serve, porque a gente tem um sistema jurídico que a gente precisa nos basear, né, nos orientarmos pelo sistema jurídico. E você pode dizer que concorda. Seja qual for a sua opinião, comente, deixe seu comentário, isso ajuda o canal a crescer. Também peço que você deixe a sua curtida, caso você tenha gostado, e se inscreva no canal, tá certo? Forte abraço e a gente se vê em um outro vídeo aí, beleza? Valeu!